Você já parou para pensar que muitas vezes o que mantém um relacionamento não é o amor, mas sim o medo? Medo de perder, medo de ficar só, medo de encarar a si mesmo. E se eu te dissesse que aquilo que você chama de amor pode ser, na verdade, apenas a parte mais oculta e sombria da sua mente agindo em silêncio? Carl Jung acreditava que, por trás de cada paixão arrebatadora, de cada apego intenso e até das brigas mais dolorosas, existe algo escondido, a sombra. E talvez seja ela que esteja guiando a forma como você ama hoje. Pense por um instante. Quantas vezes você acreditou que tinha encontrado a pessoa perfeita? Aquela que parecia se encaixar em tudo que você sonhava, apenas para descobrir depois que essa imagem não correspondia à realidade. Quantas vezes você já se decepcionou porque o outro não foi aquilo que você esperava ou porque pequenos detalhes começaram a corroer a relação? Isso não acontece por acaso. Jung dizia que não nos apaixonamos pela pessoa real, mas sim pela projeção que criamos dela dentro de nós. É como se estivéssemos olhando para um espelho distorcido, que reflete não quem o outro é, mas quem gostaríamos que ele fosse. Esse é o primeiro passo para entendermos o lado sombrio dos relacionamentos. A sombra, para Jung, não é simplesmente o lado ruim das pessoas, mas sim todas aquelas partes de nós mesmos que escondemos, rejeitamos ou não queremos admitir. São desejos, medos, inseguranças e impulsos que empurramos para o inconsciente. Só que, em vez de desaparecer, tudo isso encontra formas de se manifestar. E adivinha onde? Exatamente nas nossas relações mais íntimas. Talvez seja por isso que você já sentiu um ciúme irracional, mesmo confiando na outra pessoa. Ou aquela necessidade de controlar, de querer saber cada detalhe, como se o relacionamento fosse escapar por entre os dedos a qualquer momento. Talvez você já tenha experimentado o silêncio pesado depois de uma briga, aquele em que ninguém fala nada, mas parece que o ar está carregado de acusações não ditas. Tudo isso não é apenas fruto das circunstâncias, são expressões da sombra. E aqui entra algo fundamental. Não se trata apenas do outro. É claro que cada pessoa tem seus próprios limites e responsabilidades dentro de uma relação, mas se observarmos com profundidade, perceberemos que grande parte do que sentimos vem de dentro. Quando você cobra demais, muitas vezes é porque não suporta sua própria insegurança. Quando você sente raiva, talvez esteja diante de uma parte de si mesmo que não aceitou. Quando você se apaixona intensamente, pode ser porque encontrou no outro um reflexo do que gostaria de ser. Agora, antes de continuarmos mergulhando nesse tema, deixa eu te pedir uma coisa. Se você sente que esse conteúdo faz sentido, aproveita e já se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre psicologia, autoconhecimento e relacionamentos de um jeito que toca o coração, mas também abre a mente. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro ver como essa comunidade cresce em diferentes lugares do Brasil e até fora dele. Voltando à nossa reflexão, o que faz do lado sombrio tão perigoso não é a sua existência, mas o fato de não o reconhecermos. Jung dizia que tudo aquilo que não vem à consciência retorna como destino. Ou seja, o que você não enfrenta dentro de si, mas cedo ou mais tarde, acaba aparecendo na forma de conflitos, crises e dores em suas relações. Quando você ignora seus medos, eles surgem como desconfiança no relacionamento. Quando você esconde a sua necessidade de afeto, ela pode se transformar em cobranças sufocantes. Quando você reprime sua raiva, ela explode em momentos inesperados. E por que isso é tão difícil de admitir? Porque é mais fácil projetar no outro. É mais confortável pensar que o problema está na pessoa com quem estamos e não dentro de nós. Você já percebeu como, em brigas de casal, é comum ouvir frases como "você me faz sentir assim", "a culpa é sua", "você mudou"? Raramente paramos para pensar que aquilo que dói tanto pode ser um reflexo de algo nosso, algo que sempre esteve ali esperando para ser olhado. Esse é o ponto de partida da nossa jornada neste vídeo. Entender que o amor não é apenas luz, carinho e alegria. Ele também traz à tona sombras, partes desconhecidas e feridas antigas. E não existe relacionamento verdadeiro sem encarar isso. O lado sombrio não é um inimigo que deve ser destruído, mas um mestre que precisa ser reconhecido. Quando falamos em amor, geralmente pensamos em romantismo, cumplicidade e felicidade. Mas a verdade é que os relacionamentos também são espelhos do inconsciente. Eles revelam aquilo que escondemos, aquilo que tentamos negar. E é justamente esse confronto que, apesar de doloroso,
pode nos levar ao crescimento. Ao longo das próximas partes, vamos explorar como essa sombra se manifesta nas diferentes camadas do amor, desde as projeções inconscientes até o medo de ficar só, passando pelas disputas de poder, pelo silêncio e pela indiferença. E o mais importante ainda, vamos entender como podemos transformar esse lado sombrio em uma oportunidade de autoconhecimento e de relações mais conscientes. Mas antes de seguir, faz uma pequena reflexão. No seu relacionamento atual, ou até em um passado, você já percebeu momentos em que reagiu de forma exagerada, sem realmente entender o porquê? Já se pegou cobrando, acusando ou até idealizando alguém de uma maneira que depois não fez sentido? Esses são sinais de que a sombra estava agindo, e perceber isso é o primeiro passo para trazer à luz o que estava escondido. A partir de agora, cada parte do vídeo vai aprofundar um aspecto diferente dessa dinâmica. E na próxima, vamos entender de forma mais clara o que é a sombra em nós, como ela se forma, como atua silenciosamente e como influencia diretamente as nossas escolhas afetivas, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Agora que você já entendeu que o lado sombrio não é um inimigo externo, mas uma parte de nós mesmos, precisamos mergulhar mais fundo no que Jung chamava de sombra. A sombra é como um quarto escuro dentro da nossa mente, um lugar onde escondemos tudo aquilo que não queremos ver, sentimentos que achamos feios, pensamentos que consideramos inaceitáveis, desejos que julgamos errados. Desde a infância, aprendemos a mostrar apenas as partes de nós que são aceitas pela família, pela escola, pela sociedade. E tudo aquilo que não se encaixa vai sendo empurrado para esse porão psicológico. O problema é que nada do que jogamos lá dentro desaparece. Pelo contrário, aquilo que reprimimos continua vivo, esperando uma oportunidade para sair. E adivinha quando essa oportunidade aparece? Justamente quando nos relacionamos intimamente com alguém. Isso porque o relacionamento não é apenas sobre nós dois, mas sobre tudo aquilo que cada um carrega dentro de si. Quando você se conecta profundamente com outra pessoa, não leva só a sua parte bonita e iluminada. Você leva também suas inseguranças, seus medos, suas expectativas escondidas. E o mesmo acontece com o outro. É por isso que muitas vezes um relacionamento que começa de forma leve e apaixonada pode se transformar em um terreno de tensão, porque sem perceber, estamos colocando diante do outro partes de nós que nunca quisemos enfrentar. Jung dizia que quando não reconhecemos nossa sombra, ela se projeta. Em outras palavras, aquilo que você não aceita em si mesmo, você acaba enxergando e criticando no outro. É como se a sua mente dissesse: eu não consigo lidar com isso dentro de mim, então vou enxergar isso em você. Quer ver um exemplo simples? Pense em alguém que não aceita a sua própria insegurança. Essa pessoa pode começar a acusar o parceiro ou a parceira de ser inseguro demais. Ou alguém que reprime a própria raiva pode achar que o outro é sempre agressivo, mesmo em situações pequenas. Isso acontece porque projetamos o que escondemos. E aqui está um ponto essencial. O amor, em sua profundidade, é o maior revelador da sombra, porque amar alguém de verdade significa abrir espaço para que o outro nos veja como realmente somos, inclusive aquilo que nem nós mesmos gostamos de enxergar. Mas, ao invés de reconhecer essa dinâmica, o que fazemos? Tentamos controlar o outro. Tentamos moldar o relacionamento de acordo com nossas expectativas. É como se disséssemos: já que eu não consigo lidar com essa parte em mim, vou tentar fazer você mudar, para que eu não precise enfrentá-la. Esse ciclo é exaustivo, porque no fundo, não importa o quanto tentemos mudar a outra pessoa, enquanto não olharmos para dentro, a sombra vai continuar se manifestando, e quanto mais a negamos, mais ela cresce. Talvez por isso você já tenha vivido a experiência de repetir os mesmos padrões em diferentes relacionamentos, como se, por mais que a pessoa mudasse, a história fosse sempre parecida. Brigas pelos mesmos motivos, frustrações semelhantes, um vazio que insiste em permanecer. Isso não é azar, não é coincidência, é a sombra pedindo para ser vista. E aqui vai um ponto curioso. Jung dizia que a sombra não é apenas algo negativo, ela também guarda potenciais que deixamos de lado.
Talvez você tenha reprimido sua coragem porque disseram que era ousadia demais. Talvez tenha escondido sua sensibilidade porque ouviu que homem não chora, ou que mulher tem que ser forte o tempo todo. Esses aspectos esquecidos também fazem parte da sombra, e é justamente nos relacionamentos que eles têm a chance de emergir. O amor, então, se torna uma espécie de laboratório do autoconhecimento, porque, ao invés de fugir do que nos incomoda, podemos começar a nos perguntar: o que essa situação está tentando me mostrar sobre mim mesmo? O que esse conflito desperta dentro de mim que eu ainda não reconheci? E aqui, deixa eu te fazer um convite. Pausa um instante e pensa em um conflito recente que você viveu em um relacionamento, seja atual ou passado. Em vez de focar no que o outro fez, tente olhar para dentro. O que aquilo despertou em você? Qual sentimento ou reação parecia maior do que a situação em si? Essa reflexão simples pode abrir portas para compreender como a sombra age silenciosamente em sua vida. Agora, se você está curtindo esse mergulho na psicologia junguiana, aproveita e deixa o like nesse vídeo. Parece pouco, mas é isso que faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas. E já que você está aqui comigo, aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vive ou já viveu dilemas em relacionamentos. Pode ser que essa mensagem faça diferença na vida dessa pessoa. Voltando ao nosso ponto central, o perigo da sombra não é existir, mas ser ignorada. Quando fingimos que ela não está ali, ela encontra caminhos indiretos de se manifestar. Pode ser na forma de ciúmes excessivos, de cobranças, de frieza, de traições ou até mesmo da indiferença silenciosa que mata aos poucos qualquer relação. E a pergunta que surge é: como lidar com isso? A resposta não está em lutar contra a sombra, mas em reconhecê-la. É trazer à luz aquilo que escondemos, sem julgamentos. É ter coragem de olhar para os próprios medos, aceitar as próprias fragilidades e assumir que não somos perfeitos e que tudo bem. Porque quando reconhecemos nossa sombra, ela perde o poder de controlar nossas escolhas em segredo. Deixa de ser um fantasma que assombra os relacionamentos e passa a ser uma força que pode ser integrada. No próximo trecho da nossa jornada, vamos falar justamente sobre isso, como essa dinâmica da projeção funciona na prática, como criamos imagens irreais da pessoa amada e depois sofremos quando elas se desfazem. E, mais importante ainda, como podemos começar a enxergar o outro de maneira mais verdadeira, sem tantas ilusões. Se na parte anterior falamos sobre projeções inconscientes, agora precisamos mergulhar em um dos aspectos mais sombrios dos relacionamentos: a dependência emocional. Esse é um daqueles temas que muita gente prefere evitar, porque é desconfortável admitir que pode estar preso em uma relação não por amor verdadeiro, mas por necessidade. E aqui está o ponto central: a dependência emocional raramente se apresenta de forma explícita. Pelo contrário, ela se disfarça de amor, de cuidado, de dedicação. Mas no fundo é a sombra pedindo para ser reconhecida. Carl Jung dizia que aquilo que não é integrado em nós se manifesta de maneira distorcida. A dependência é um exemplo claro disso. Muitas vezes o medo da solidão, a falta de autoestima ou feridas antigas de rejeição nos levam a acreditar que não conseguimos viver sem o outro. Mas será que isso é realmente amor? Ou será apenas um reflexo da nossa dificuldade em encarar a nós mesmos? Pense em quantas vezes você já ouviu frases como: "Eu não sei viver sem você, você é tudo que eu tenho", ou "Sem você, eu não sou nada". À primeira vista, parecem declarações românticas, mas por trás delas existe um perigo: a anulação da própria identidade. Quando alguém coloca todo o seu valor no outro, inevitavelmente cria-se um desequilíbrio. Uma parte se torna dependente e a outra passa a ter poder. E esse poder, por sua vez, pode ser usado de maneira consciente ou inconsciente. É aí que entram os jogos de controle. Quem está na posição dominante pode manipular, criar culpa, usar chantagens emocionais para manter o parceiro preso. E muitas vezes, quem está na posição submissa aceita esse jogo porque teme a solidão mais do que qualquer dor. É como se a sombra dissesse: melhor sofrer acompanhado do que encarar o vazio da própria alma. Esse ciclo é destrutivo porque se retroalimenta. Quanto mais dependente uma pessoa se torna,
mais espaço o outro tem para exercer controle. E quanto mais controle é exercido, mais frágil fica a autoestima de quem está preso. O resultado? Relações que, por fora, parecem estáveis, mas por dentro estão corroídas pelo medo, pela insegurança e pela manipulação. E antes que você pense que isso acontece apenas em casos extremos, vale refletir. Quantas vezes você já percebeu em si mesmo a dificuldade de colocar limites? Quantas vezes já se calou para não perder alguém? Quantas vezes aceitou menos do que merecia apenas para manter o relacionamento? Tudo isso são pequenas manifestações da dependência emocional. O mais sombrio dessa dinâmica é que ela não nasce no relacionamento em si. Na maioria das vezes, ela vem de muito antes, de histórias de infância, de relações familiares em que aprendemos que amor e dor caminhavam juntos. Jung dizia que carregamos dentro de nós as marcas da psique coletiva e também das nossas experiências mais íntimas. Assim, se crescemos acreditando que precisamos nos sacrificar para sermos amados, existe uma grande chance de reproduzirmos esse padrão nas relações adultas. E é justamente por isso que muitas pessoas sentem que estão sempre presas ao mesmo tipo de relação, como se fosse um destino inevitável. Mas não é destino, é sombra. E a sombra pode ser iluminada. E aqui entra uma reflexão importante. O verdadeiro amor não nasce da necessidade, mas da liberdade. Amar não é dizer, eu não vivo sem você, mas sim, eu escolho viver com você, mesmo podendo viver sozinho. Quando a relação parte da escolha e não da dependência, o vínculo se torna muito mais saudável, porque não está baseado no medo, e sim na autenticidade. Mas para chegar a esse ponto, é preciso coragem. Coragem de olhar para dentro e admitir que talvez parte do seu apego não seja amor, mas sim medo. Coragem de perceber que aquilo que você chama de cuidado pode ser na verdade uma tentativa de controle. Coragem de encarar a solidão não como um vazio desesperador, mas como um espaço de reencontro consigo mesmo. E aqui eu quero te convidar a refletir. Você já viveu algo assim? Já sentiu que estava preso a alguém mais por medo do que por amor? Compartilhe sua experiência nos comentários. Muitas vezes, quando colocamos nossas vivências em palavras, não apenas nos libertamos, mas também ajudamos outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Essa troca é fundamental, porque a dependência emocional se alimenta do silêncio. Quando não falamos sobre ela, ela cresce na escuridão da sombra. Mas quando trazemos o assunto para a luz da consciência, começamos a quebrar o ciclo. E se você chegou até aqui no vídeo, aproveita para deixar o seu like. Esse simples gesto não só ajuda o canal a continuar trazendo reflexões profundas, como também reforça para você mesmo o compromisso de olhar para o amor de uma forma mais consciente. O que nos leva ao próximo ponto, que está intimamente ligado à dependência: o medo de ficar só. Porque em muitos casos, não é o parceiro em si que mantemos a qualquer custo, mas sim a recusa em encarar a solidão. É sobre isso que vamos falar a seguir. Se existe um medo que atravessa praticamente todos os relacionamentos, é o medo da solidão. Para Jung, esse temor não é apenas uma questão social, mas uma experiência psíquica profunda. A solidão desperta em nós o contato direto com aquilo que menos conhecemos, o nosso próprio eu. E muitas pessoas não estão dispostas a enfrentar esse encontro. É por isso que tanto se agarram a relações vazias, dolorosas ou até mesmo destrutivas, apenas para não encarar o silêncio da própria companhia. A sociedade reforça esse padrão o tempo todo. Desde cedo, ouvimos frases como "ninguém é feliz sozinho", "a vida só faz sentido com alguém ao lado" ou "você precisa encontrar sua outra metade". Essas ideias, aparentemente inofensivas, carregam um peso enorme, o de que estar só é uma falha, quase uma maldição. O problema é que, ao internalizarmos esse discurso, passamos a enxergar os relacionamentos não como uma escolha livre, mas como uma necessidade vital. Esse medo da solidão muitas vezes nos coloca em situações de autossabotagem. Quantas pessoas você conhece que se mantêm em relacionamentos claramente falidos apenas porque não suportam a ideia de voltar a dormir numa cama vazia? Quantas suportam desrespeito, traições e indiferença só para não enfrentar a sensação de vazio? Isso não é amor.
É sombra. É a tentativa de preencher com a presença do outro o espaço que, na verdade, precisa ser ocupado pelo autoconhecimento. Jung afirmava que quando fugimos da solidão, na realidade, estamos fugindo de nós mesmos. Porque estar só não é apenas a ausência do outro, é presença total de si. É nesse silêncio que surgem as perguntas mais difíceis, aquelas que não conseguimos calar. Quem sou eu de verdade? O que eu busco no outro que ainda não encontrei em mim? Quais feridas antigas eu carrego sem curar? A solidão, por mais dolorosa que pareça, é um espelho que nos obriga a encarar essas questões. Mas em vez de aceitá-la como parte do processo, muitos preferem tapar esse espelho. Preenchem o tempo com relacionamentos passageiros, mantêm laços superficiais ou até retornam para antigos parceiros apenas para não ficar sozinhos. É como se fosse melhor viver mal acompanhado do que encarar a profundidade do próprio vazio. E aqui entra um paradoxo importante. Só quem é capaz de viver bem consigo mesmo pode construir uma relação verdadeiramente saudável. Porque se você entra num relacionamento apenas para fugir da solidão, inevitavelmente vai transformar o outro em muleta. Vai esperar que ele seja responsável por preencher seus vazios, curar suas dores e carregar seus medos. E nenhum ser humano consegue sustentar esse peso por muito tempo. A dependência emocional que vimos na parte anterior nasce justamente desse medo. Quando não nos reconhecemos inteiros, colocamos no parceiro a missão impossível de nos completar. E quando ele falha, porque sempre vai falhar em algum momento, o resultado é frustração, cobrança e ressentimento. Mas, se por um lado a solidão nos assusta, por outro, ela também é a chave da transformação. Jung via na experiência solitária um caminho essencial para o encontro com o self, a totalidade da psique. É no silêncio da própria presença que podemos integrar partes da sombra, curar feridas antigas e descobrir quem realmente somos, para além das máscaras que usamos diante do outro. Claro, isso não significa que devemos buscar a solidão como objetivo final, nem que o isolamento seja a solução. O que Jung propõe é outra coisa, é transformar a solidão de inimiga em aliada. É olhar para o vazio não como falta, mas como espaço fértil para o crescimento interior. É reconhecer que só quem aprende a caminhar sozinho pode de fato caminhar ao lado de alguém sem se perder de si mesmo. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Sair de um relacionamento e, em vez de correr para outro, escolher permanecer só por um tempo. No começo, pode ter parecido insuportável, mas com o passar dos dias, você começou a redescobrir pequenos prazeres, a se reconectar com hobbies esquecidos, a perceber que tinha uma vida além do nós. Esse período, por mais difícil que fosse, provavelmente trouxe lições que nenhum relacionamento teria ensinado. E aqui quero te propor algo. Em vez de enxergar a solidão como punição, tente vê-la como um professor. Ela pode ser dura, exigente, até cruel em alguns momentos, mas também pode revelar em você uma força que talvez nunca imaginou ter. Força de se sustentar, de se compreender e de se amar sem a necessidade de validação constante do outro. Aliás, aproveita esse momento para deixar aqui nos comentários. Como você lida com a solidão? Ela é algo que te assusta ou você já conseguiu transformá-la em uma aliada? Essa troca é importante porque nos mostra que não estamos sozinhos nesse processo e compartilhar experiências pode abrir caminhos para outros que estão passando pelo mesmo desafio. E já que estamos falando de troca, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, lembre-se de deixar o seu like. Esse simples gesto ajuda o canal a crescer e, ao mesmo tempo, reforça o seu compromisso de mergulhar cada vez mais fundo no autoconhecimento e nos ensinamentos de Jung. O medo da solidão é, sem dúvida, uma das maiores forças que mantém as pessoas em relações que já não têm mais vida. Mas quando conseguimos encarar esse medo de frente, descobrimos que a solidão não precisa ser inimiga. Ela pode ser o portal para relações mais conscientes e verdadeiras. E é justamente a partir desse entendimento que entramos em outro aspecto sombrio dos relacionamentos: a disputa por poder. Porque muitas vezes, quando não sabemos lidar com a própria solidão, tentamos controlar o outro.
E essa luta silenciosa por dominância pode ser tão ou mais destrutiva do que o medo do vazio. É sobre isso que vamos falar na próxima parte. Nos relacionamentos, o poder nunca é algo puramente consciente. Muitas vezes, ele se manifesta de formas sutis, invisíveis, mas que moldam comportamentos, decisões e até emoções. Jung nos lembra que cada pessoa traz consigo projeções e sombras, e quando essas partes inconscientes entram em jogo, o que parece ser simples desentendimento ou escolha pessoal, muitas vezes é uma luta silenciosa pelo controle. O desejo de dominar ou influenciar o outro não surge do nada. Ele nasce do medo, medo de perder, medo de ser desrespeitado, medo de ficar sozinho. E, frequentemente, quem tenta exercer poder em um relacionamento nem percebe que age movido por insegurança. Ao invés de reconhecer a própria vulnerabilidade, transfere o peso para o parceiro. Essa dinâmica cria um ciclo de tensão constante, onde cada gesto ou palavra pode ser interpretado como ameaça ou desafio. Um dos aspectos mais complicados desse jogo é que ele raramente é declarado. Raramente você vai ouvir: "Estou tentando controlar você". Em vez disso, se manifesta em pequenos gestos, críticas disfarçadas de conselho, silêncios estratégicos, pequenas manipulações emocionais, cobranças implícitas. Tudo isso vai minando a relação sem que haja uma conversa verdadeira sobre limites, sentimentos e necessidades. Jung explicava que muitas pessoas buscam relacionamentos justamente para sentir que têm algum tipo de poder sobre o outro. Pode parecer cruel, mas é uma tentativa de preencher lacunas internas. Aquele que se sente impotente em sua própria vida projeta a necessidade de controle no parceiro. E o outro, percebendo essa energia, pode reagir com resistência, submissão ou afastamento. Cada reação aumentando a tensão e o desequilíbrio. O poder nos relacionamentos não é necessariamente negativo. Quando equilibrado, ele promove respeito, segurança e parceria. Mas quando desequilibrado, transforma o vínculo em território hostil, onde amor e afeto são condicionados a comportamentos, gestos e atitudes que agradam ao detentor do controle. E é justamente nesse ponto que muitos relacionamentos entram em crise, sem que os envolvidos percebam a raiz do problema. Além disso, a disputa pelo poder muitas vezes se camufla de paixão. Alguém pode justificar sua necessidade de controle como cuidado ou preocupação, enquanto na realidade está reforçando um ciclo de dependência emocional. O parceiro que se submete, por sua vez, acredita que está evitando conflitos ou demonstrando amor, sem perceber que está cedendo espaço para que a relação se torne desigual e insustentável. Um ponto importante que Jung destaca é que essas dinâmicas refletem não apenas conflitos individuais, mas também padrões familiares e culturais. Quem cresceu em ambientes onde hierarquia, dominação ou manipulação eram normais, tende a reproduzir esses comportamentos inconscientemente. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está repetindo o ciclo, acreditando que isso é apenas como se relaciona. Mas existe uma saída, e ela começa com autoconhecimento. Reconhecer a própria sombra, aquela parte de nós que deseja controlar, manipular ou ceder por medo, é o primeiro passo para quebrar padrões tóxicos. Só quando enxergamos essas projeções, podemos começar a agir de forma consciente, equilibrando poder, respeito e liberdade dentro da relação. Outro aspecto crítico é a comunicação consciente. Expressar sentimentos, limites e expectativas de maneira honesta e sem acusações reduz drasticamente a necessidade de jogos de poder. Jung acreditava que relacionamentos saudáveis só podem existir quando cada indivíduo se responsabiliza por suas emoções e reconhece a influência da própria sombra sobre o vínculo. E é aqui que entra um ponto fundamental. O amor não sobrevive em relações onde o poder é exercido de forma unilateral. Se você ou o parceiro se sentem constantemente pressionados, controlados ou obrigados a agir de determinada maneira, o vínculo se torna uma prisão emocional. A liberdade é essencial para que o amor floresça,
e sem ela, até os sentimentos mais profundos se desgastam. Agora, observe um detalhe importante. Muitas vezes, quem exerce poder excessivo acredita estar protegendo a relação, mas na verdade está minando a confiança. Cada crítica disfarçada, cada gesto manipulativo, cada exigência silenciosa cria distanciamento. E com o tempo, o parceiro começa a se afastar emocionalmente, gerando o efeito oposto ao que se desejava. Em vez de segurança, surge o vazio e a desconexão. Para compreender melhor, Jung nos propõe refletir sobre a projeção. Quem deseja controlar o outro, muitas vezes projeta nele qualidades ou defeitos que não reconhece em si mesmo. Essa projeção cria um espelho distorcido, onde vemos no parceiro aquilo que nos assusta ou nos falta. O resultado? Reações exageradas, conflitos recorrentes e ressentimentos silenciosos. E aqui entra uma reflexão prática. Quando você perceber padrões de controle ou submissão na relação, pergunte-se: o que estou tentando esconder de mim mesmo? Ou que medo estou transferindo para o outro? Essa abordagem permite transformar o conflito em oportunidade de crescimento tanto individual quanto coletivo. Jung também reforça que para relacionamentos duradouros, a igualdade emocional é indispensável. Isso significa que cada parceiro deve sentir que possui espaço para expressar suas necessidades, opiniões e desejos sem medo de retaliação ou julgamento. Quando essa igualdade é quebrada, o vínculo perde autenticidade e passa a funcionar mais como uma peça de teatro do que como um relacionamento real. Por fim, é crucial perceber que jogos de poder não desaparecem da noite para o dia. A mudança exige paciência, autoconhecimento e prática constante. Mas cada passo em direção à consciência reduz a influência da sombra e fortalece a conexão genuína. E antes de avançarmos para a parte 7, onde vamos explorar os comportamentos autodestrutivos que mantêm relações insatisfatórias, eu quero que você reflita em sua experiência. Alguma vez você ou alguém que conhece caiu nesse jogo de poder? Como isso afetou a relação? Comente aqui de onde você está assistindo, compartilhe sua experiência. Essa troca é essencial para entendermos juntos os padrões que nos cercam. E se esse conteúdo está agregando valor à sua vida e ao seu entendimento sobre relações humanas, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você garante que não vai perder os próximos vídeos que continuam desvendando os mistérios do comportamento humano segundo Jung. A sombra é como um quarto escuro dentro da nossa mente. Um lugar onde escondemos tudo aquilo que não queremos ver. Sentimentos que achamos feios, pensamentos que consideramos inaceitáveis, desejos que julgamos errados. Desde a infância, aprendemos a mostrar apenas as partes de nós que são aceitas, pela família, pela escola, pela sociedade. E tudo aquilo que não se encaixa vai sendo empurrado para esse porão psicológico. O problema é que nada do que jogamos lá dentro desaparece. Pelo contrário, aquilo que reprimimos continua vivo, esperando uma oportunidade para sair. E adivinha quando essa oportunidade aparece? Justamente quando nos relacionamos intimamente com alguém. Porque o relacionamento não é apenas sobre nós dois, mas sobre tudo aquilo que cada um carrega dentro de si. Quando você se conecta profundamente com outra pessoa, não leva só sua parte bonita e iluminada, você leva também suas inseguranças, seus medos, suas expectativas escondidas. E o mesmo acontece com o outro. É por isso que muitas vezes um relacionamento que começa de forma leve e apaixonada pode se transformar em um terreno de tensão. Porque sem perceber, estamos colocando diante do outro partes de nós que nunca quisemos enfrentar. E diz Jung que quando não reconhecemos a nossa sombra, ela se projeta. Ou seja, aquilo que você não aceita em si mesmo, você acaba enxergando e criticando no outro. É como se a sua mente dissesse: eu não consigo lidar com isso dentro de mim, então vou enxergar isso em você. Isso acontece porque projetamos o que escondemos. E aqui está um ponto essencial. O amor na sua profundidade é o maior revelador da sombra. Porque amar alguém de verdade significa abrir espaço para que o outro nos veja como realmente somos. Inclusive aquilo que nem nós mesmos gostamos de enxergar.
Mas em vez de reconhecer essa dinâmica, o que fazemos? Tentamos controlar o outro. Tentamos moldar o relacionamento de acordo com as nossas expectativas. É como se disséssemos, já que eu não consigo lidar com essa parte em mim, vou tentar fazer você mudar para que eu não precise enfrentá-la. Esse ciclo é exaustivo, porque no fundo não importa o quanto tentemos mudar a outra pessoa. Enquanto não olharmos para dentro, a sombra vai continuar se manifestando. E quanto mais a negamos, mais ela cresce. Talvez por isso você já tenha vivido a experiência de repetir os mesmos padrões em diferentes relacionamentos. Como se por mais que a pessoa mudasse, a história fosse sempre parecida. Brigas pelos mesmos motivos, frustrações semelhantes, um vazio que insiste em permanecer. Isso não é azar, não é coincidência. É a sombra pedindo para ser vista. E aqui vai um ponto curioso. Jung dizia que a sombra não é algo negativo. Ela também guarda potenciais que deixamos de lado. Talvez você tenha reprimido sua coragem porque disseram. Em muitos relacionamentos, há padrões que, mesmo percebidos, continuam se repetindo. Jung chamava isso de compulsão à repetição. A tendência humana de repetir experiências dolorosas, muitas vezes inconscientemente, até que a lição seja compreendida. Esses comportamentos autodestrutivos podem variar, mas todos têm um ponto em comum. Eles mantêm vínculos insatisfatórios vivos, apesar da dor que causam. Um dos mais comuns é a idealização exagerada do parceiro. A pessoa se concentra nos poucos momentos de felicidade ou nos traços positivos do outro, ignorando os sinais de alerta, falhas ou comportamentos prejudiciais. Esse fenômeno cria uma visão distorcida da relação, como se houvesse uma narrativa perfeita que não corresponde à realidade. A idealização, quando persistente, impede que a pessoa enxergue o que realmente precisa: limites claros e respeito mútuo. Outro comportamento recorrente é a submissão excessiva, na qual o indivíduo coloca as necessidades do outro acima das próprias, muitas vezes sacrificando desejos, sonhos e bem-estar emocional. Embora seja apresentado como altruísmo, na verdade é uma forma de dependência emocional que mantém a relação em desequilíbrio. A submissão cria uma falsa sensação de estabilidade, mas no fundo alimenta ressentimentos silenciosos e baixa autoestima. A autossabotagem é outro padrão que frequentemente aparece. Uma pessoa pode, sem perceber, criar conflitos, provocar ciúmes ou reagir de maneira exagerada a pequenas tensões. Jung explica que essas atitudes refletem medos internos, como o medo de ser abandonado ou rejeitado. Em vez de lidar diretamente com esses sentimentos, o indivíduo cria situações que confirmam sua ansiedade, perpetuando o ciclo doloroso. Além disso, a projeção emocional é uma ferramenta inconsciente que reforça relações disfuncionais. Muitas vezes, culpas, medos e frustrações são projetados no parceiro, como se fosse ele o responsável por toda a insatisfação. Isso gera acusações implícitas, discussões constantes e afastamento emocional. A projeção impede o autoconhecimento, tornando impossível quebrar padrões nocivos. Outro comportamento crítico é a espera por mudança do outro. O indivíduo acredita que o parceiro vai melhorar ou mudar seus hábitos e comportamentos por amor ou dedicação. No entanto, essa expectativa raramente é atendida, porque a mudança só ocorre quando há vontade própria. Essa espera mantém o relacionamento em um estado de frustração constante, reforçando a ilusão de que o problema está sempre no outro. A dependência emocional também é um grande fator de perpetuação de relações insatisfatórias. Quem depende do outro para validar sua autoestima ou sentir-se completo, frequentemente ignora sinais de desrespeito ou abuso. Jung ressaltava que sem autonomia emocional, é impossível estabelecer uma relação equilibrada e saudável. A dependência transforma o vínculo em uma prisão emocional, onde a liberdade de ambos é comprometida. Além disso, muitos mantêm relacionamentos ruins por medo da solidão. A ideia de ficar sozinho é tão assustadora que a pessoa prefere permanecer em uma situação prejudicial a arriscar-se a buscar algo diferente.
Esse medo é frequentemente exacerbado por crenças culturais e sociais que valorizam a permanência em um relacionamento acima do bem-estar individual. A consequência é um vínculo baseado mais em insegurança do que em afeto genuíno. A resistência à comunicação é outro padrão destrutivo. Quando conflitos ou necessidades não são discutidos de forma aberta e honesta, o acúmulo de ressentimentos cria barreiras invisíveis. As pessoas se afastam emocionalmente e a relação começa a operar em modo de sobrevivência, onde a empatia e a conexão genuína desaparecem. Jung afirmava que a comunicação consciente é fundamental para qualquer relação saudável, e sua ausência mantém os padrões de sofrimento. Um ponto essencial que merece atenção é a normalização da dor. Muitos acreditam que sofrimento faz parte do amor ou que dificuldades contínuas são sinais de intensidade ou paixão. Essa crença impede que se busque soluções ou se reavalie a relação, mantendo um ciclo de insatisfação. Jung defendia que compreender o próprio sofrimento e identificar padrões repetitivos é o primeiro passo para transformá-lo em aprendizado. Por fim, é importante reconhecer que todos esses comportamentos têm origem em medos e sombras pessoais. Jung nos ensina que, ao lidar com essas partes inconscientes, projetadas em outros, é possível romper ciclos de sofrimento e construir relações mais autênticas. Reconhecer e enfrentar nossos padrões destrutivos é muitas vezes o caminho mais difícil, mas também o mais libertador. Para avançar de forma consciente, a prática de autoconhecimento constante é indispensável. Refletir sobre as próprias emoções, medos e projeções ajuda a identificar quando estamos repetindo comportamentos nocivos. A autoobservação reduz a necessidade de controle, idealização ou submissão, criando espaço para vínculos mais equilibrados e saudáveis. E antes de concluirmos essa parte, quero que você reflita. Em suas relações, você já percebeu padrões que repetem dor ou insatisfação? Comente aqui de onde está assistindo e compartilhe sua experiência. Trocas como essa nos ajudam a identificar e compreender os ciclos que nos cercam. Se você sente que esse conteúdo está ajudando a melhorar sua percepção sobre relações e comportamentos humanos, não esqueça de se inscrever no canal. Dessa forma, você não perde as próximas partes dessa série, onde exploraremos ainda mais profundamente os mistérios do comportamento afetivo segundo Jung. Muitas vezes, a erosão de um relacionamento não acontece de forma dramática ou evidente. Jung nos lembra que as mudanças mais significativas são frequentemente silenciosas, sutis e quase imperceptíveis. Quando o vínculo começa a enfraquecer, os sinais podem ser tão delicados que passamos meses, às vezes anos, sem perceber que algo fundamental mudou. Um dos primeiros sinais sutis é a diminuição da atenção mútua. Pequenos gestos de cuidado, olhares atentos, interesse pelas atividades do outro começam a desaparecer. Conversas antes longas e profundas se tornam superficiais. Há um afastamento gradual que se manifesta na forma de distrações constantes, respostas automáticas ou falta de interesse real em compartilhar momentos cotidianos. É como se o vínculo estivesse sendo consumido lentamente por uma rotina que parece neutra, mas que, na verdade, esconde o distanciamento emocional. Outro indicador é a redução do toque e da intimidade física. Gestos simples como abraços, beijos ou carinho, que antes fluíam naturalmente, passam a ser raros ou mecânicos. Jung enfatiza que a intimidade é mais do que físico, é também um reflexo da proximidade emocional. Quando essa proximidade diminui, é um sinal claro de que o relacionamento está se tornando funcional, mas não afetivo. É como se a conexão tivesse se tornado um espaço de conveniência, em vez de um refúgio seguro para ambos. O aumento da irritabilidade ou impaciência é outro sinal que merece atenção. Pequenos aborrecimentos se transformam em discussões frequentes ou ressentimentos silenciosos. A tolerância diminui e até atividades cotidianas podem gerar tensão. Jung aponta que essa irritação muitas vezes é um reflexo do próprio medo de perda ou da incapacidade de lidar com as próprias projeções emocionais.
Quando não há espaço para expressar sentimentos de forma saudável, a frustração encontra saídas sutis, mas corrosivas. O desinteresse por planos futuros juntos também é um alerta. Quando o casal deixa de sonhar, planejar ou discutir projetos conjuntos, há uma sinalização de que o vínculo está se distanciando. Jung acreditava que os objetivos compartilhados são fundamentais para a construção de identidade coletiva no relacionamento. A ausência deles indica que a conexão não está mais sendo nutrida, e o futuro começa a ser imaginado individualmente, em vez de como uma jornada conjunta. A comunicação superficial ou ausente é outro aspecto crucial. Quando a conversa deixa de ser um espaço seguro para expressar sentimentos, medos ou desejos, o vínculo emocional se deteriora. As interações tornam-se funcionais. Falamos sobre logística, tarefas e compromissos, mas evitamos tocar em aspectos profundos da vida ou da psique. Jung diria que essa superficialidade é uma forma de autoproteção, uma maneira inconsciente de evitar confrontar a dor de perceber que a relação perdeu profundidade. Outro sinal importante é a falta de celebração das conquistas do outro. No início, cada vitória, por menor que fosse, era motivo de alegria compartilhada. Com o tempo, o entusiasmo diminui, e a ausência de reconhecimento indica que o outro já não ocupa um espaço emocional significativo na vida. Jung chamaria atenção para o fato de que o vínculo emocional se manifesta na capacidade de se alegrar genuinamente pelo outro. A ausência dessa capacidade é uma indicação clara de desconexão. A comparação constante com outros relacionamentos é outro indicativo sutil. Quando começamos a notar ou a criticar o parceiro em função de outros, seja amigos, familiares ou exemplos ideais, há uma insatisfação interna que reflete um desgaste da conexão. Jung explica que isso está relacionado à projeção de expectativas e desejos não satisfeitos. A comparação não é apenas injusta, mas um sintoma de que a relação atual não atende mais às necessidades emocionais de nenhum dos dois. O aumento de segredos ou reservas emocionais também deve ser observado. Quando o casal deixa de compartilhar pensamentos, sentimentos ou experiências importantes, a distância emocional cresce sem alarde. Jung chamaria atenção para o fato de que a confiança, base de qualquer relacionamento profundo, não desaparece de repente. Ela se dissolve lentamente à medida que as reservas emocionais se acumulam. A intimidade é substituída por compartimentos isolados e a relação passa a existir em paralelo, como duas linhas que se afastam gradualmente. A falta de empatia ou compreensão é outro ponto crítico. Quando começamos a perceber que nossos sentimentos não são validados ou compreendidos pelo parceiro, mesmo em situações cotidianas, há uma diminuição significativa da conexão emocional. Jung enfatizava que a empatia é a ponte que mantém dois seres distintos unidos. Quando essa ponte enfraquece, a relação perde a sua função nutritiva e protetiva, tornando-se, na prática, apenas uma coexistência. E por fim, o silêncio como resposta a conflitos. É um dos sinais mais sutis e poderosos de desconexão. Quando discussões ou divergências são evitadas e as emoções são reprimidas em vez de compartilhadas, cria-se um espaço de ausência emocional. Jung chamava atenção para o fato de que os relacionamentos necessitam de enfrentamento consciente dos conflitos para evoluir. Quando isso não ocorre, o silêncio passa a simbolizar a distância, o afastamento e a perda gradual do vínculo. Agora quero que você reflita. Percebeu algum desses sinais em suas relações? Comente aqui de onde está assistindo e compartilhe sua experiência. Entender esses sinais é o primeiro passo para transformar padrões e agir conscientemente sobre suas relações. E antes de avançarmos para a parte 9, lembre-se de se inscrever no canal se ainda não fez isso. Cada vídeo desta série explora profundamente a psicologia das relações, ajudando você a compreender não só o outro, mas principalmente a si mesmo. Carl Jung nos ensina que a maior parte do que influencia nossos relacionamentos não está na superfície, mas escondida nas profundezas do inconsciente. Os comportamentos, os padrões e as repetições de conflito que parecem surgir do nada têm raízes em experiências, medos
e desejos que muitas vezes nem reconhecemos em nós mesmos. Quando um relacionamento começa a se desgastar, não é apenas o outro que mudou. Frequentemente, estamos reagindo a projeções internas, expectativas não resolvidas e sombras não integradas. Um dos conceitos centrais de Jung é a projeção. Isso significa que tendemos a ver no outro qualidades, falhas ou sentimentos que, na verdade, pertencem a nós mesmos. Quando o vínculo se enfraquece, é comum percebermos críticas constantes, ressentimentos ou desapontamentos que, na realidade, são reflexos de partes de nossa própria psique que ainda não reconhecemos ou aceitamos. Um parceiro que antes parecia perfeito agora se torna irritante, e cada gesto ou palavra pequena é interpretada de forma exagerada. Jung diria que o relacionamento se tornou um espelho. Ele revela o que precisamos confrontar dentro de nós mesmos. Outro aspecto é o inconsciente coletivo, que Jung descreve como um reservatório de arquétipos e padrões universais que influenciam nosso comportamento. Certos padrões de relacionamento se repetem em nossas vidas porque são parte desse inconsciente coletivo. Por exemplo, a escolha de parceiros emocionalmente indisponíveis ou a repetição de conflitos familiares nos relacionamentos adultos não é coincidência. São reflexos de histórias ancestrais, padrões emocionais que herdamos e carregamos sem perceber. Reconhecer isso é o primeiro passo para interromper ciclos repetitivos que desgastam a relação. Jung também enfatiza a importância de integrar a sombra, os aspectos reprimidos da nossa personalidade. Muitas vezes, projetamos nossa sombra no parceiro, culpando-o por falhas, comportamentos ou reações que, na verdade, nascem de partes de nós mesmos que negamos. Quando essas projeções não são reconhecidas, o relacionamento se torna um campo de batalha silencioso. Discussões, ressentimentos e ressentimentos velados são manifestações dessa desconexão interna. Um casal que não reconhece suas próprias sombras dificilmente consegue sustentar a empatia e a intimidade necessárias para manter a conexão emocional. O processo de individuação, segundo Jung, é a jornada para se tornar completo, integrando tanto a luz quanto a sombra de nossa psique. Em um relacionamento desgastado, a ausência dessa individuação cria dependência emocional e expectativas irreais. Queremos que o outro preencha lacunas que só nós podemos preencher dentro de nós mesmos. Isso gera frustração, ressentimento e desgaste. Quando a individuação é trabalhada, cada parceiro se torna responsável por sua própria plenitude e a relação pode florescer de forma saudável, sem sobrecarga ou dependência excessiva. A resistência à mudança é outro fator inconsciente que influencia os relacionamentos. Muitas pessoas desejam a estabilidade e a familiaridade, mesmo que isso implique manter uma relação que não é mais satisfatória. Jung explica que o medo do desconhecido, da perda ou do abandono nos faz permanecer em ciclos desgastantes. Isso explica porque muitas vezes repetimos padrões dolorosos, mantendo relações que já não nos nutrem emocionalmente. A consciência desse mecanismo nos dá poder para agir, em vez de reagir automaticamente. Outro ponto essencial é a comunicação inconsciente. Nossos corpos, expressões faciais, gestos e até silêncios transmitem informações que muitas vezes não percebemos. Jung ensinava que a verdadeira conexão depende de reconhecer essas mensagens sutis. Em relacionamentos desgastados, a falta de atenção a esses sinais pode amplificar a desconexão, fazendo com que mal-entendidos se acumulem e sentimentos não expressos se tornem barreiras invisíveis entre os parceiros. A projeção de expectativas irreais é particularmente comum. Muitas vezes, esperamos que o parceiro seja capaz de nos salvar, completar ou transformar. Isso cria uma carga emocional insustentável e leva à decepção quando a realidade não corresponde à fantasia. Jung reforça que o amor consciente exige aceitar o outro como ele é, sem tentar moldá-lo de acordo com as nossas necessidades não resolvidas. A incapacidade de fazer isso é um dos principais motivos por que relações aparentemente promissoras entram em colapso. O desconhecimento de padrões repetitivos também contribui para o desgaste. Muitas pessoas não percebem que estão repetindo histórias do passado, desde traumas familiares até relacionamentos anteriores. Jung chamava isso de história não consciente. Reconhecer esses padrões permite interromper ciclos de conflito e dor, e é um passo essencial para restaurar ou encerrar relações de forma saudável. Além disso,
Jung nos lembra da importância de aceitar a impermanência das relações. Nem todos os relacionamentos são destinados a durar para sempre, e isso não significa fracasso. Cada vínculo serve como um espelho para nosso crescimento, uma oportunidade de autoconhecimento e de integração emocional. Quando entendemos que o amor é um processo em constante transformação, podemos lidar melhor com o desgaste, a perda ou a mudança de direção na vida afetiva. Por fim, o autoconhecimento profundo é a chave para entender por que os relacionamentos se desgastam. Jung ensina que o amor consciente começa dentro de nós, na capacidade de reconhecer e integrar nossos desejos, medos, sombras e projeções. Somente através dessa jornada podemos estabelecer relações saudáveis e significativas, ou decidir com consciência quando é o momento de deixar ir. E agora, quero saber de você. Já percebeu padrões inconscientes que se repetem nas suas relações? Comente aqui de onde está assistindo e compartilhe sua experiência. O autoconhecimento é o primeiro passo para transformar seu jeito de amar e ser amado. Antes de seguirmos para a parte final, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quer compreender melhor os sinais ocultos e aprender a agir conscientemente em seus relacionamentos, cada vídeo desta série é um guia para expandir sua compreensão emocional e psicológica.